Bom dia, turma! Está começando mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos fazer uma leitura, tá? Hora da leitura, leitura 2, com o título Devaneando Devagar, ainda dentro do nosso capítulo que fala sobre os direitos e deveres das crianças. Então, na página 43, 44 e 45, vocês vão estar fazendo a leitura do texto 2, que é Devaneando Devagar. Então, nesse texto, você já fez a leitura de um texto expositivo que explicava por que as crianças não devem trabalhar. Então, o trecho do poema a seguir faz parte de um livro titulado Direitos Universais das Crianças e dos Jovens. Então, aqui dentro desse texto, ele vai trazer vários direitos das crianças. Lembrando que toda criança tem direito a estudar, a brincar. Todas as crianças têm direitos, sem exceção, seja de idade e tudo mais. Então, vocês estarão fazendo a leitura, é um poema, certo? Então, vocês observam que o poema ele tem estrofes, cada espaço desse aqui eu chamo de estrofe, e cada linha é um verso, e normalmente possui rimas, certo? Então, vocês vão fazer a leitura do poema, ok? Do Flávio de Souza, e em seguida vocês vão estar fazendo a interpretação textual, vocês vão estar respondendo as questões. Então, aqui nesse vídeo eu vou estar orientando acerca das questões. A leitura vocês estarão fazendo em casa, certo? Eu não vou fazer a leitura do texto porque vai pegar um tempinho aqui, mas eu vou iniciar aqui, vou fazer a leitura das duas primeiras estrofes, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, vamos lá. Devaneando devagar. Devaneando, todas as crianças têm o direito de fazer o que todas as outras podem. Os direitos são os mesmos para todas, e não são só alguns, são todos mesmo. E todas, independentemente da idade, na praia, no campo, na cidade. Todas as crianças, sem exceção, podem e devem, sem inibição, brincar antes de mais nada. E por gosto, por curiosidade, por interesse, por amizade, contar piada e dar muita risada. Então, aqui vocês já tiveram uma noção do que fala esse texto, né? Ele fala de todos os direitos das crianças. Direito de estudar, de descobrir, de imaginar, construir, experimentar, demonstrar, compartilhar, aprender, a crescer, ter direito a uma moradia. Toda criança deve ter um lugar para viver. Então, na página 46, vocês têm lá a interpretação escrita, certo? Do 1 ao 11. E eu vou estar explicando aqui com vocês. Bom, na questão 1, ele quer saber quais são as crianças que têm os direitos citados no poema. O texto fala, a tia já falou. Então, quais são as crianças que têm os direitos citados no poema? Na 2, em sua opinião, todas as crianças conseguem ter todos esses direitos? É resposta pessoal, tá? Mas vocês podem ter uma base. Será que toda criança consegue ter todos esses direitos? A gente viu na aula passada que muitas crianças, elas, trabalham. Isso é proibido aqui no Brasil. O trabalho infantil é proibido. Então, muitas dessas crianças vão para o trabalho, deixam de estudar, às vezes para ajudar em casa, porque precisa de dinheiro, às vezes por conta da classe social, e isso prejudica. As crianças deixam de estudar para trabalhar, deixam de brincar, deixam de ser criança, para fazer um trabalho que é um trabalho de adulto. Então, na opinião de vocês, vocês vão dizer se todas as crianças conseguem ter todos esses direitos. Independente da resposta, sim ou não, você tem que dizer o porquê. Questão 3. Releia alguns versos do poema e assinale com um X a alternativa correta. Então, ele traz aqui 3 versos que dizem: todas as crianças têm o direito de fazer o que todas as outras podem. Os direitos são os mesmos para todas. Então, vocês têm 2 opções aí. Esses versos defendem a igualdade de direito das crianças, independentemente de suas diferenças ou limitações físicas, sociais, etc. Ou esses versos mostram que todas as crianças têm direitos, mas que os direitos delas são diferentes. Será que os direitos das crianças mudam? Por exemplo, você tem um direito, mas o teu coleguinha tem outro que é diferente do seu, será? Ou será que é esse primeiro quadrinho? Vocês vão ler, interpretar e marcar apenas um correto. Questão 4. A segunda estrofe do poema aborda qual direito das crianças? Vocês têm aí, 4 quadrinhos, vocês vão marcar só um.
Na segunda estrofe, ele diz que todas as crianças, sem exceção, podem e devem brincar. Então, qual é o direito que essa estrofe defende? É o direito de estudar, de saúde, de brincar ou moradia? 5. A maioria das palavras apresentadas na terceira estrofe pertence a que classe gramatical? Circule a alternativa correta. Bom, na terceira estrofe, aqui estão as palavras: estudar, pesquisar, descobrir, imaginar, inventar. Essas palavras, elas são o quê? Substantivos, adjetivos, pronomes ou verbos. Substantivos é aquilo que nomeia as coisas. Adjetivo é aquilo que dá características às coisas. Pronome é ele, ela, tu, eu. E o verbo é a palavra, né? As palavras que indicam ação, estado, que normalmente tem o final com ar, er e ir. Certo? Então, acho que eu já meio que dei a resposta. Então, essas palavras se referem a qual direito das crianças? Questão 6, também de interpretação, você vai reler a sexta estrofe do poema e responder as questões. Então, volta lá no texto, relê a sexta estrofe e responde. Essa estrofe trata sobre qual direito das crianças? Diz lá na estrofe que toda criança precisa saber que deve ter um lugar para viver, e para merecer, basta nascer. Tem o direito de ter toda a garotada uma morada. Então, aí trata-se do direito das crianças terem um lugar para viver, de ter um lar, uma casa. E de acordo com o poema, para uma criança merecer esse direito, basta ela nascer. O que isso significa? Vocês vão dizer aí com a opinião de vocês. 7ª. Quais são os tipos de moradia citados na 8ª estrofe? A 8ª estrofe diz: um apartamento novo, ou um sobrado antigo, uma cabana, uma oca e um iglu são bons para morar. O importante é que seja um lugar seguro e confortável, como um amigo, um abrigo. Então, aqui vocês vão dizer quais são os tipos de moradias que a 8ª estrofe cita. Então, tem lá apartamento, sobrado, cabana. E na 8ª ele está perguntando qual é o seu tipo de moradia. Você mora em um apartamento, em uma casa, em uma cabana? Vocês vão colocar. 9ª questão. Na última estrofe, encontramos o diminutivo e o aumentativo da palavra casa, certo? Casinha no diminutivo e casarão no aumentativo. Qual é o sentido dessas palavras no poema? Quando ele fala casinha, o que ele quer dizer com isso? Ou quando ele fala casarão, o que significa? 10ª questão. Releia a segunda estrofe do poema e sublinhe as palavras que rimam entre si, ou seja, que apresentam o som final semelhante. Pessoal, palavra para rimar uma com a outra, ela tem que ter o som da última sílaba igual ao da outra. Por exemplo, na palavra exceção, vai rimar com inibição. Normalmente as rimas ficam no finalzinho de cada verso. Então, exceção rima com inibição. Olha o finalzinho da palavra. São. Ambas terminam com são. No terceiro verso, nada. Rima com curiosidade? Nada, curiosidade. Não rima. Rima com amizade? Também não rima. Mas rima com risada. Nada, risada. Olha como a última sílaba termina com o mesmo som. E, por último, curiosidade rima com amizade. Então, com base nas palavras que você sublinhou, a tia circulou aqui, mas vocês vão sublinhar, assinale com um X a alternativa correta sobre as rimas dessa estrofe. Então, ele diz lá algumas coisas relacionadas aos versos. Primeiro, você tem que saber o que é verso, né? Toda linha dessa aqui, numa estrofe, é um verso. Então, ele diz lá: o primeiro verso rima com o segundo? Será que esse primeiro verso rima com o segundo? O terceiro verso rima com o quarto? O terceiro rima com o quarto? Não, né? E o quinto rima com o sexto? E no segundo quadrinho diz: o primeiro verso rima com o segundo? O terceiro verso rima com o sexto e o quarto verso rima com o quinto. Vocês vão estar analisando aí se qual dessas opções ela está falando a verdade e vocês vão marcar um X. Por último, na 11ª, ele pergunta para vocês onde é mais possível encontrar poemas. Esse que vocês leram, vocês encontram ele em um livro, Direitos Universais das Crianças e dos Jovens.
Aí ele pergunta onde mais vocês podem encontrar esses tipos de poemas, outros meios de comunicação que dá para encontrar. Então, o poema é um texto que trabalha a linguagem de um modo especial e é escrito em um poema. Ele possui versos, que são as linhas, e ele é organizado em estrofes. Cada espacinho daquele separado por um espaço é uma estrofe. E pode apresentar rimas. Então, existem poemas que têm rimas e existem poemas que não possuem rimas, certo? Então, pessoal, é isso. Vocês vão ler, depois responder as questões. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem que eu estou sempre disponível para vocês. Então, bons estudos, boa leitura e até a próxima aula.